Muitos acreditam que a Mercedes talvez tenha se perdido nessa questão do desenvolvimento do carro de 2021. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, ela saiu completamente no prejuízo por conta de um mal entendido da FIA no ano de 2020. E isso afetou diretamente o campeonato de Lewis Hamilton e também o campeonato da equipe alemã. Se você quiser entender tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos. E galera, essa questão de 2021 realmente foi bem interessante. A gente pôde ver duas grandes equipes batalhando de igual para igual durante basicamente todo esse ano, o que foi um espetáculo para quem é apaixonado por Fórmula 1 com toda certeza. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, era para o campeonato de 2021 ter sido completamente diferente, iniciando pelo fato de que o novo regulamento técnico era para ter sido inaugurado nesse ano, mas foi postergado para 2022 justamente por conta da pandemia do Covid-19. Ou seja, o que aconteceu para que ele fosse postergado? A pandemia em si. Em 2020, as equipes produziram seus carros. A Red Bull era o RB16 e a Mercedes o W11. Já para 2021, acaba que a FIA deixou claro, era para as equipes utilizarem exatamente os mesmos carros, mas com alguns ajustezinhos a mais especificamente 2 ajustes que cada equipe poderia fazer em alguns componentes que ela escolhesse especificamente. O grande problema foi que a Mercedes foi avisada tarde demais de algumas outras mudanças no regulamento. E naquela altura do campeonato já não seria mais possível fazer alterações em seu carro. E isso afetou diretamente o desempenho da Mercedes em diversos momentos de 2021. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicar exatamente o que aconteceu, mas antes eu queria te lembrar de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e você não faz ideia do quanto me motiva também a continuar fazendo vídeos para você. Então não esquece, deixa o joinha porque é de graça. Mas vamos começar entendendo por que a FIA decidiu manter os carros de 2020, sendo que esses carros realmente são mais caros do que a nova geração da Fórmula 1. Basicamente pelo seguinte, esses carros realmente foram mais caros, mas principalmente da parte do projeto do carro. Depois que o projeto já está pronto, se for para manter o projeto em si, já não é tão caro assim. Ainda mais quando a gente consegue entender que é provável que as equipes poderiam até mesmo fazer a reciclagem da maioria das peças, né, para esse ano de 2021. Ou seja, diminuiu e muito o custo dessas equipes nesses novos carros de 2021. E pensando justamente que poderia sim ter algum tipo de problema nesses carros, a FIA liberou para que todas as equipes escolhessem 2 peças e utilizassem 2 tokens nessas peças que elas escolherem. Poderiam ser 2 e deveriam sim ser peças que elas poderiam utilizar essas modificações para fazer realmente um carro mais veloz ou talvez com menos problemas do que no ano de 2020. E basicamente todas as equipes, inclusive a Mercedes, escolheram sim algumas modificações nas peças dos seus carros. Mas a maior surpresa foi que, apesar dessas escolhas da Mercedes, dessas peças, foi que no final do ano de 2021 foi anunciado que, na verdade, elas não utilizaram nenhuma das suas fichas de desenvolvimento, por um motivo muito específico que é óbvio que eu vou falar no decorrer desse vídeo. E acaba que, na verdade, a Mercedes até fez um certo suspense no início desse ano, quando ela iria anunciar o seu novo carro, o W12. Esse suspense foi bem interessante e James Allison disse que esses novos desenvolvimentos só seriam encontrados no dia da exibição realmente do carro na pista em si, e não nos dias da fotografia e nem da exibição do carro nos dias da apresentação. Ou seja, todo mundo ficou pensando, onde a Mercedes gastou seus pontos, onde ela gastou seus tokens. Olha o que James Allison falou no início desse ano. Há algumas partes do carro que você pode mudar sem gastar as fichas, como o motor, o sistema de resfriamento, a suspensão e, claro,
toda a superfície aerodinâmica. Nós gastamos nossas fichas, mas não iremos revelar ainda como. Isso se tornará claro com o passar do tempo. Mas quase depois de um ano dessa declaração de James Allison, a Mercedes revelou que ela não utilizou as suas fichas da forma que ela gostaria e, na verdade, não colocou nenhuma parte do carro que havia sido modificada através desses tokens especificamente. Quem disse isso foi basicamente o diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, e olha o que ele falou em entrevista. Na verdade, acabamos não gastando as fichas. Tínhamos ideias de coisas que queríamos fazer na dianteira do carro. A realidade é que tínhamos ideias, mas elas acabaram não se concretizando no fim. Mas o que aconteceu exatamente? Eu até tenho um roteiro aqui para seguir, mas eu vou sim ser mais autêntico para que você entenda exatamente o que aconteceu. Na verdade, a questão foi a seguinte: no início do ano de 2020, nós sabemos, a doença chegou mesmo e nós tivemos esse problemão que foi o Covid-19. Justamente por conta disso, a FIA começou a falar sobre a possibilidade de os carros serem os mesmos para o ano de 2021, o ano que nós estamos agora. Justamente por conta disso, ela liberou esses 2 tokens de desenvolvimento para cada equipe. Mas por que a Mercedes não os utilizou? Na verdade, as equipes deveriam avisar a FIA em qual parte elas iriam utilizar os tokens até julho de 2020. E a Mercedes até avisou. Aparentemente, ela utilizaria esses tokens na parte dianteira do carro, principalmente na asa dianteira, tentando justamente conseguir um melhor downforce, já que ela tinha alguns pequenos problemas de equilíbrio na parte dianteira do carro. Aparentemente, ela avisou a FIA, mas o grande problema chegou só em agosto de 2020, um mês depois da FIA terminar o prazo para as equipes avisarem em quais peças elas iriam fazer modificações. O que aconteceu em agosto? Para quem não se lembra, Lewis Hamilton conseguiu vencer em Silverstone com apenas 3 pneus, porque um havia estourado no meio da corrida. Justamente percebendo que aquilo havia sido gerado por conta de um excesso de pressão aerodinâmica nos carros, a FIA acabou proibindo algumas questões nos assoalhos do carro, principalmente alguns recortes e alguns sulcos que haviam. Situação essa que a Mercedes utilizava e muito em 2020. Era um assoalho que gerava muita pressão aerodinâmica para o W11 e acabou que isso foi proibido para o ano de 2021. E por conta dessa proibição, a Mercedes perdeu em muito desempenho. Mas por que ela não mudou o rake do carro, como era o carro ali da Red Bull, e que nós sabemos que se o rake fosse mais alto, a Mercedes não perderia tanto assim? Justamente porque o prazo de aviso de onde ela iria colocar aqueles tokens que ela ganhou no início do ano já havia acabado, porque estava em agosto, ou seja, a Mercedes não pôde utilizar os tokens na asa dianteira, já que o carro era completamente diferente do carro de 2020 e provavelmente a asa dianteira modificada não iria se encaixar muito bem com os novos detalhes aerodinâmicos do W12 de 2021. Enquanto isso, a Red Bull, como se tivesse tido algum tipo de premonição, escolheu justamente utilizar os seus tokens na parte da suspensão traseira e da parte do câmbio, onde ela teve toda a oportunidade de remodelar o seu carro de modo que ele se adaptasse melhor do que o da Mercedes a esse novo assoalho. Isso sem contar que Adrian Newey, que era justamente esse designer ali da Red Bull, na verdade continua sendo designer da RBR, pudesse fazer justamente toda essa adaptação para que o carro do RB16B conseguisse andar muito bem, mesmo com essas novas modificações do assoalho. Enquanto isso, o W12 ficou meio que de lado e perdeu muita pressão aerodinâmica com esse novo regulamento proibindo esses sulcos na parte do assoalho e não pôde nem mesmo tentar ali mudar alguma coisa na suspensão, algo mais, vamos dizer assim, mais concretizado, algo mais forte, né, na parte da suspensão, caixa de câmbio ou talvez até mesmo nessa parte do rake do carro, já que elas não poderiam mais
utilizar essas fichas de desenvolvimento, porque isso aconteceu em agosto de 2020. E segundo Elliott, de certa forma isso foi até mesmo uma surpresa para ele, que é o engenheiro da Mercedes. Mesmo sabendo dessas questões do assoalho, ele não imaginou que iria ser tão forte assim, iria influenciar tanto na aerodinâmica do W12. Mas segundo ele, influenciou e nos primeiros testes já foi possível perceber que havia perdido uma pressão aerodinâmica geral no carro. Ele não tinha ficado desequilibrado de uma forma geral, mas tinha perdido e muito em pressão aerodinâmica, o que também poderia fazer com que a asa dianteira nova não se encaixasse muito bem no novo design do carro. E foi justamente isso que aconteceu. Olha o que Elliott falou em entrevista. Acho que quando você tem um carro que é dominante, como tínhamos antes, o equilíbrio que você tem não importa tanto para os pilotos. Então não vejo esse como o problema que tínhamos no começo da temporada. Acho que apenas perdemos muita performance aerodinâmica no geral. E para quem tá achando que eu sou mentiroso, que isso tudo é mentira, na verdade, a fonte é extremamente confiável. Motorsport.com, inclusive tá aqui embaixo na descrição para você ver a fonte realmente. Mas o que você achou disso tudo? Talvez a Mercedes tivesse chance sim de vencer o Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores com muito mais folga se ela tivesse conseguido saber disso tudo antes de agosto e avisasse a FIA a tempo hábil para mudar o seu carro de 2021. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Mas o que você acha que poderia ter acontecido? Você acha que a Mercedes seria campeã ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, desde o início do ano eu achei bem estranha essa questão da perda tão grande de desempenho da Mercedes e um ganho tão grande de desempenho da Red Bull. Claro, eu entendia que ela tinha o rake alto, mas por que a Mercedes não tinha feito isso? E só agora no finalzinho do ano a gente vai entender o porquê isso não aconteceu. E galera, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Muitas vezes uma equipe tem mais sorte do que a outra. Muitas vezes a outra tem mais sorte que a primeira. Isso acontece. A Red Bull sempre teve um talento gigante em trabalhar com carros de alto rake. Então a gente sabe, se a Mercedes tentasse ir para essa área, ela poderia conseguir sim um efeito interessante, mas não faria tão bem assim quanto a Red Bull. Isso sem contar também com a questão ali também da suspensão, da parte da caixa de câmbio que ela teria que alterar também. E a gente sabe, a McLaren, a Aston Martin também tinham essas opções e nenhuma equipe decidiu utilizar um rake mais alto. Apenas justamente a Red Bull, a AlphaTauri e outras poucas equipes do grid. Ou seja, merecidíssimo para a Red Bull, mas acredito eu que se tivesse mais tempo hábil para a Mercedes avisar a FIA que iria mudar o rake do carro e a caixa de câmbio, acho que provavelmente a história seria diferente e a Mercedes teria mais facilidade nesse ano e com toda certeza, ou praticamente toda, ela seria campeã tanto de construtores quanto de pilotos. Mas o se fica por aí, vamos dizer assim. Max Verstappen já se sagrou campeão e com toda certeza não foi isso que a história decidiu que acontecesse. E justamente por isso que a gente deixa a história quieta, porque Max Verstappen mereceu e nós tivemos um campeonato de 2021 incrível e talvez justamente por conta desse detalhezinho que aconteceu lá em 2020. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou disso tudo e além disso, se você curtiu esse vídeo, gostou da forma como eu analisei tudo aqui no canal e além disso gostou da notícia, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações, assim você não perde vídeo novo no Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.